Glórias ao Senhor que faz todas as coisas. Há 25 anos atrás, Deus é quem levantou a Igreja Missionária Evangélica. Nesses 25 anos, Jesus Cristo é o pilar da nossa igreja. Ele nos orientou, trabalhou e nos guiou. Por isso, a Igreja Missionária Evangélica é uma obra-prima do Senhor. É uma obra-prima de Deus. Cada um de nós que estamos aqui somos obra-prima de Deus. Será que existe obras-primas tão lindas aqui no Japão, mais do que nós? Então, fale para a pessoa que está ao seu lado. Diga para ela, você é a melhor obra-prima, a obra-prima mais linda do Senhor. Sim, você é. Nós que estávamos sendo destruídos pelo diabo, o Senhor nos restaurou, nos refez como uma obra-prima. Mas hoje, ainda no mundo, as pessoas, através do diabo, de Satanás, ainda as pessoas estão na escuridão. Por isso, Jesus veio para ser a luz que ilumina esse mundo. Se não existisse trevas, não precisaria de luz. Se não existisse trevas, será que Deus precisaria sair do trono dele, vir como ser humano e morrer na cruz? Se através do poder do ser humano, da força do ser humano, pudéssemos apagar, fazer alguma coisa com essa escuridão, não precisaria Jesus vir, mas nenhuma religião pode solucionar essa escuridão. Nenhuma ciência, nenhuma tecnologia, nenhum ser humano pode solucionar isso. Por quê? Porque essa escuridão, ela foi feita através de Satanás e nenhum ser humano tem poder para solucionar isso. E somente a Bíblia diz que sobre o diabo, que ele existe. Por isso, lá em João 8,44, quando você lê, você entende claramente que está dizendo que o ser humano é escravo do diabo. Jesus diz para todo mundo: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. O diabo foi homicida desde o princípio. Ele mente para que a gente não acredite na palavra de Deus. O ser humano, ele não simplesmente apareceu, ele foi criado por Deus e os primeiros seres humanos foi Adão e Eva. Isso não é uma historinha. Realmente existiu o jardim do Éden e realmente tinha seres humanos vivendo ali dentro. Então, lá no jardim do Éden tinha 4 rios e dentro desses rios dava para você pegar pedras preciosas e todas as riquezas do mundo. Ainda existe esses 2 rios até hoje. E lá no Jardim do Éden ainda tinha um campo, tinha muitos verdes. E até os dias de hoje, pode-se pegar muito petróleo lá no Oriente Médio. Nesse momento, aquele local é completo deserto, mas na época do Jardim do Éden tinha muito campo. Por isso que no Oriente ainda se pode pegar muito petróleo. Por exemplo, na Saudi Arábia, em Dubai, no Catar, onde está tendo a Copa, eles conseguem pegar muito petróleo. Hoje é só deserto naquela área, mas antigamente tinha muito campos, muito verde. E por que se tornou assim hoje? Porque o diabo, ele enganou os seres humanos.
Deus tinha falado que se eles comessem, eles certamente morreriam, mas o diabo mentiu dizendo que eles não morreriam, e ele enganou o ser humano, e o ser humano não obedeceu à palavra de Deus. E as pessoas, elas acham que isso é um conto de fadas, que não é uma história verídica que realmente aconteceu. A Igreja da Unificação, eles refizeram essa história e eles falam que não é pecado que Adão e Eva comeu o fruto. Ou seja, para você entender que o diabo ele vai mentir de várias formas. E então, como consequência, eles comeram aquele fruto e se tornaram escravos do diabo. E então, como consequência disso, não só eles, mas também todo ser humano se tornou pecador. Lá em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, que pecado que eles fizeram? Lá em Romanos 5, está escrito que por causa que um pecou, todos pecaram. Deus tinha dito que eles não poderiam comer daquilo e eles desobedeceram essa palavra. Por que eles desobedeceram? Porque eles foram enganados pelo diabo, porque o diabo falou que eles se tornariam Deus, como Deus. E então eles verdadeiramente morreram espiritualmente. Então, enquanto vivem, sofrem, e depois que morrem, vão para um completo inferno. Já é bem sofrido, mas Satanás ele é pior, ele mente e faz as pessoas idolatrar. Por exemplo, os indianos são do hindu. As pessoas da Sri Lanka, eles são completamente budistas. As pessoas de Moçambique, muitos ainda acreditam até hoje em feiticeiros. Os feiticeiros é quem mandam ali dentro das tribos. Os japoneses, eles são budistas, shintoístas e estão sendo enganados por religiões. E por isso que o psicológico cada vez mais fica pior, porque eles estão relacionando com Satanás. E até mesmo o físico começa a sofrer. Mesmo que você viva inferno e depois que morrer também continua sendo inferno. Então, o ser humano está nessa circunstância e o que é o mais importante para ele? No início, no princípio, o ser humano tinha o direito de viver eternamente. O maior direito do ser humano hoje ainda permanece sendo a vida, mas mais importante do que o direito de vida é o direito de vida eterna que o ser humano tinha, e ele perdeu esse direito. Mesmo que a ciência e a tecnologia possa evoluir, a medicina, não tem como você tomar posse de novo do direito de vida eterna. Porque você está dentro da escuridão, sendo governado por Satanás. Você está dentro da lei do pecado e da morte. Então, o destino se tornou uma morte eterna. Então, nós que temos esse destino, Deus imediatamente, ele nos promete uma salvação. Então, para nos salvar, Deus promete que viria um Salvador através do descendente da mulher. E que esse descendente esmagaria a cabeça daquele que roubou todas essas coisas de nós, o diabo. E que ele perdoaria todos os nossos pecados e solucionaria tudo. Nós que tínhamos que ter uma morte eterna, ele veio para nos dar uma vida eterna. Ele nos abençoaria como filhos de Deus. E ele imediatamente prometeu isso. E como ele prometeu, há 2000 anos atrás veio o Salvador.
Então ele diz: eu sou a luz. Eu sou a luz. E quando ele diz que ele é a luz, ele quer dizer: eu sou Deus. Davi, ele disse em Salmos: Deus, tu és a minha luz, a minha lâmpada. Ou seja, luz representa o verdadeiro Deus. E dentro da Bíblia, quando Deus fala eu sou alguma coisa, somente Deus tem o poder para falar eu sou. Eu sou, em grego, significa ego emi. E essa palavra é somente Deus que pode falar. E Jesus falou várias vezes: eu sou o pão. Eu sou o caminho. E somente o verdadeiro Deus pode falar dessa forma. Em qualquer religião ou esforço, não tinha como solucionar essa escuridão, porque você estava dentro dessa escuridão. Então, o Filho de Deus vem como luz. Por isso, no Antigo Testamento, todas aquelas palavras-chave, elas apontam para o Salvador que viria. Principalmente o templo descrito no Antigo Testamento, ele representa Jesus. Os judeus, eles vão para o templo, se reúnem no templo 3 vezes no ano. Eles têm 3 celebrações muito importantes: a festa da Páscoa, do Pentecostes e do Tabernáculos. Então, eles sempre obedeciam esses três festivais. A festa de Pentecostes, no primeiro dia, então vinha todas as pessoas, né, do país, ali se reunia, e no primeiro dia de manhã eles pegavam a água e levavam ali no púlpito, lá no templo. E isso quer dizer o quê? Quer dizer Jesus, que através de Jesus viria o Espírito Santo. Então, quando você crê em Jesus, o Espírito Santo, ele habita dentro de você. E então essa água, esse rio de água viva começa a te trazer paz. Então, o poder de Deus, a autoridade, ela vem sobre você e você é recriado. Então, aquele que não tinha força, através de Jesus ele recebe poder. A vida que parecia um inferno, ela agora é uma vida que parece um céu. Ele restitui tudo, restaura tudo. Por quê? Porque o rio de Jesus está fluindo dentro de você. E Jesus, lá em João 7, ele está se referindo a essa água. Ele está prometendo essa água. E então, em João capítulo 8, Jesus estava ali naquela festa. E o que isso representa? O povo de Israel, quando eles foram salvos, né, do Egito, o Senhor orientou eles com uma luz, de noite e de dia. Então, eles andavam na escuridão e se não tivesse naquele momento luz, eles não sabiam para onde estavam indo. Então, o Senhor orientou eles como uma tocha de fogo. Então, aquele que reflete a luz significa aquele que dá a vida. Por isso, lá em João, do 4 ao 5, está escrito que Jesus é a luz. Nele estava a vida
e esta era a luz dos homens, ou seja, Jesus. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotarão. Não tem como as trevas, a escuridão vencer a luz. E quem é as trevas? É Satanás, o diabo. É a força do inferno. Mas mesmo tendo toda essa força, se vir a luz, as trevas não têm poder. Toda maldição é quebrada. Todo o inferno não existe. E Satanás, o diabo, ele treme e foge. Você pode experimentar. Quando você falar, anunciar o nome de Jesus Cristo, você vai ver Satanás fugindo. Toda maldição é quebrada. Mas se você fica como escuridão, a maldição vem. Lá na Coreia, nesses dias, muitos jovens morreram porque estavam chamando a presença do diabo. Quando você chama pela presença dele, desastres acontecem. Mas se você tem a luz do evangelho, a luz vence as trevas. Mesmo que seja uma escuridão. Quando você liga dentro da escuridão uma luzinha, um fio de luz, ela entra e clareia tudo. Então, Jesus veio como luz, como foi prometido em Gênesis 3,15. Ele esmagou a cabeça do diabo. Ele venceu o pecado, a morte e o inferno. Ele venceu a morte e o inferno. Você que veio pela primeira vez aqui na igreja de Nagoya, você vai ver ali uma imagem no primeiro andar de Jesus esmagando a cabeça do diabo. O diabo não tem poder quando nós estamos com Jesus, que é a luz. E então Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Somente Jesus é a luz do mundo. João 9,5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, Jesus disse. Jesus podia permanecer sempre aqui, mas Jesus é Deus. Então, porque ele é Deus, não tem como ele permanecer para sempre aqui nesse mundo. Porque, na verdade, Jesus ele veio somente para ser crucificado ali na cruz. Não foi para vir e ficar como ser humano para sempre. Não, ele veio com um propósito, e esse propósito era a cruz. Mas os discípulos, eles não sabiam o propósito de Jesus, e quando Jesus disse para eles que ele seria crucificado, os discípulos queriam parar ele, para que ele não fosse para a cruz. Mas Jesus, ele sabia o propósito dele, que ele teria que ser crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. E durante 40 dias após ressuscitar, ele apareceu várias vezes para os discípulos e após isso ele subiu ao céu. Mas será que esse mundo, quando Jesus subiu ao céu, ficaria na escuridão? Não. Agora Jesus vem como Espírito Santo e habita dentro de cada um de nós. E a luz dele vem sobre nós. E então ele levanta a igreja. Porque nós somos salvos e estamos aqui reunidos como igreja. Porque nós agora somos a luz que vamos refletir e iluminar esse mundo. Nós devemos ser a torre de vigia que ilumina o mundo. Essa é a missão da igreja. Esse é o propósito da igreja. Nós temos uma missão de sermos luz. Cada um de vocês, cada um de nós somos uma torre de vigia que ilumina o mundo. A igreja não é somente mas é quando ela se reúne, 2, 3. Isso é uma igreja. Por isso, quando Jesus vai falar, ele não falava em singularidade, individualidade, mas ele falava vocês, como muitos
Por exemplo, em Mateus 5,14, ele diz: vocês são a luz do mundo. Quando nós lemos em Isaías 1, ele fala: levante-se e refugia, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. Primeira Pedro 2,9. Antes, nós éramos escravos do diabo, mas agora vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos reis, nós podemos destruir, nós temos autoridade para destruir Satanás. Nós somos sacerdotes, nós temos o direito de perdoar os pecados, mas como podemos perdoar os pecados das pessoas? Anunciando o evangelho. Jesus, ele já perdoou naquela cruz todos os pecados. E basta você acreditar nessa verdade do evangelho, você é salvo. Então, você precisa anunciar essa luz, você precisa anunciar essa palavra para as pessoas, senão elas nunca vão saber. Por isso, Jesus disse: se você perdoar, ele será perdoado, se você não perdoar, ele não será perdoado. Porém, aqui em 1 Pedro 2,9, quando você continua lendo, por que você tem essa autoridade de rei e sacerdote? Para você falar sobre essa luz. Todo o propósito é que para você anunciar a luz. E para nós iluminarmos, ele nos deu a autoridade para sermos rei e sacerdote. E não é somente autoridade. Quando você começa a fazer a missão, começa a ser essa torre de vigia que ilumina, o Senhor faz todas as coisas. Não é uma luz que vai iluminar somente aqui, mas é uma luz que vai iluminar o mundo. Todo o Japão, todo o mundo, 237 países. Essa é a missão da igreja. E então, para alcançar isso, precisamos de muitos. Porque o que é mais importante na nossa vida é as nossas filhos. Se os nossos filhos não serem educados, não estarem bem, nós não vamos conseguir ser essa luz, certo? Imagina se o seu filho está destruído ali, quem que pode, vendo o filho destruído, ser luz para outras pessoas? Mas quando você se posiciona para ser luz, Deus, ele cuida dos seus filhos. Ele se responsabiliza pelos seus filhos. Em Isaías 49, 22, está escrito: assim diz o soberano, o Senhor: veja, eu acenarei para os gentios, erguei minha bandeira para os povos, eles trarão nos braços seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. O que estava acontecendo aqui nessa época? O povo de Israel, eles receberam uma missão para ser luz para o mundo, mas eles não cumpriram essa missão. Então, todos os filhos deles foram exilados para outros países.
Então, um desses jovens era Daniel, e Daniel foi levado para a Babilônia. E ele entendeu: eu preciso ser a luz, e ele decidiu ser essa luz lá na Babilônia. E então o Senhor derramou sobre ele uma benção tremenda. Isaías 49:23. Reis serão os seus padrastos, e suas rainhas serão as suas amas. Está escrito uma coisa impressionante aqui, não? Os reis serão os seus padrastos, e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra. Lamberão o pó dos seus pés. Os reis e as rainhas, ela está dizendo aqui que eles vão ser os servos, aqueles servos que limpam os pés. E então você saberá que eu sou o Senhor. Verdadeiramente, Jesus é Deus, o único. E quando você começa a pregar isso, você começa a entender. Você começa a entender que Deus, ele já proveu tudo dentro do evangelho. Dentro do evangelho existe todas as respostas. E eu tenho prova. Quando um cristão vem estrangeiro para o Japão, e então eles perguntam: mas como que o Japão é um país de primeiro mundo? Como ele está crescendo tanto se ele não é um país cristão? Sim, é verdade. Mas na verdade, vocês não sabem, o que vocês não sabem é que o Japão, dentro de toda a Ásia, foi o primeiro país que mandou missionários, que enviou missionários. Por exemplo, dentro da história da Coreia, não está escrito muito sobre que o Japão que evangelizou os coreanos. Eles falam muito que foi da Europa, os Estados Unidos, mas na verdade, os primeiros missionários que foram para a Coreia foram os japoneses. Então, a igreja, a primeira igreja do Japão, ela era uma igreja muito forte. Então, a partir de agora, naquela época, aquela igreja, ela decidiu que não precisava de missionários estrangeiros vindo, porque os próprios japoneses iriam fazer missões. Porém, essa igreja, ela se enfraqueceu e, mas devido a essa bênção, essa missão primeira que eles concluíram, o Senhor, ele continuou abençoando esse país. E nós seremos a igreja que vai continuar essas missões. Qual é a nossa missão da Igreja Missionária Evangélica? A missão é que o Japão se torne um país evangélico e que possa evangelizar outros países. Então, nossas crianças serão abençoadas, serão restauradas e os reis virão servi-las. Antigamente, a Europa, a Inglaterra é que desfrutou dessas bênçãos do Evangelho. E eles eram abençoados como reis, eles eram tratados como com excelência. Porém, eu falei no ano passado, na conferência de missões, que a Europa, ela abriu mão dessas bênçãos, ela abriu mão do evangelho. E então agora chegou o tempo do Japão, da Ásia, e o Japão precisa tomar posse disso. E realmente vocês podem ver isso acontecendo. Era impossível o Japão vencer a Espanha ou a Inglaterra ou a Alemanha no futebol. E a partir de agora, vocês vão ver que o Japão ele vai se posicionar
E porque nós nos posicionamos, nós da Igreja Missionária Evangélica, nos posicionamos dessa forma, o Senhor, ele vai fazer o impossível se tornar possível. Eu acredito que os coreanos vendo agora o Japão vencendo a Alemanha, vencendo a Espanha, eles devem estar falando, nós precisamos vencer também. Eu creio que o Japão venceu esses países na Copa por causa de vocês, por causa de nós. Realmente, existe uma promessa que os reis lamberão o pó dos seus pés. Não existe essa bênção dentro de você ser essa testemunha de luz. Existe bênçãos dentro disso. Quando você lê em Isaías 60, ele diz que nunca mais você sofrerá. Que é para sempre. Não haverá mais sofrimento. Para sempre. Isaías 60, 22. O mais pequenino se tornará 1000, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor e na hora certa farei que isso aconteça depressa. Conclusão. Através dessa celebração de 25 anos de missões, que nós possamos tomar convicção de que através dessa missão nós vamos alcançar realmente esse propósito de Deus aqui nessa nação e no mundo. O Senhor nos derramou sobre nós essa bênção de alcançarmos os 237 países. Como? Primeiramente, nós precisamos encher-nos do Espírito Santo. Isso se chama o tarapã individual ou uma adoração bem-sucedida. Para nós, o tempo de adoração precisa ser o melhor tempo, porque através da oração e da adoração, você desfruta da Trindade, do trono de Deus. É o melhor momento, é o momento que você se fortalece, é o momento da adoração. E então, nesse momento, o Senhor derrama uma visão em você. Você começa a entender por que você está vivendo. Todas as coisas começam a acontecer através da fé. O Japão será evangelizado e ele será uma nação que evangelizará. Você começa a entender que você será um protagonista para que isso aconteça. Por quê? Porque o próprio Deus está dentro de você e ele mora em você. Não, nada é mais suficiente do que isso. Não existe felicidade maior do que isso. Não existe poder maior do que isso. Não existe propósito maior do que esse. Então, cada um que tem essa convicção se reúne e isso se torna uma igreja e Deus opera. E é por isso que dentro da igreja existe encontros. Amados, quando todas as outras igrejas estão ali separadamente, você pensa que você é pouco, que vocês são fracos, mas quando nós nos reunimos como hoje, nós vemos a nossa força unidos. Por quê? Porque Jesus é o pilar e nós somos o corpo. E quando a nossa igreja se torna uma, nós podemos todas as coisas. Precisamos ser um time. Por isso, nós precisamos evangelizar sempre como um time, como uma equipe. Quando nós nos tornarmos um time realmente forte, não é um mais um, mas nós podemos nos tornar uma multidão. E quando nós nos reunirmos, como hoje, o Senhor, ele vem com poder. E através dessa força, desse poder, ele transforma a nossa casa. A nossa casa, ela
se junta com esse propósito e ela se torna um com o propósito de Deus no foco de evangelismo. Então, se existe alguém na sua família ainda, dentro da sua casa, que não crê, que você possa orar para que essa pessoa possa se converter, ser salva, para se tornar uma equipe com você. E isso vai ser cumprido porque é uma palavra do Senhor. Se você crê em Jesus, você e a sua família serão salvas. É uma promessa. Segundo, aonde você trabalha, que você possa orar para que esse local seja um local de evangelismo, um local que possa ser levantado ali pessoas para evangelizar junto com você. Você que tem negócios, Deus tem abençoado tantos irmãos aqui dentro que têm negócios. E você também, através de você, pode mudar o bairro, você pode se reunir com outros irmãos que moram no mesmo bairro que você e verdadeiramente, aonde nós temos igreja, nessas cidades que temos igrejas, parou os desastres. Em 2000, nós, aqui na igreja de Nagoya, nós nos posicionamos e oramos, não haverá mais destruição em Nagoya. E realmente, nesses últimos anos, nenhum taifu passa aqui, nenhum tufão. E eu quero falar para vocês que realmente hoje ia ser um dia de chuva e eu vi ah, o tempo e eu orei, nós oramos e realmente hoje é um dia lindo, não choveu e estamos aqui reunidos, todos reunidos para celebrar esse dia. Com certeza esse dia chegará. Com certeza a igreja missionária evangélica será a igreja que evangelizará não só o Japão, mas o mundo. E a cada uma casa, a casa de cada um de vocês, será a casa que cuidará de cada país, de cada local, para continuar esse trabalho. O seu negócio, o seu trabalho será responsável por cada província aqui dentro do Japão. Cada estado. E a Igreja Missionária Evangélica evangelizará os 47 províncias do Japão e realmente tornará o Japão um país que evangeliza o mundo. Conforme nós vamos nos direcionando nesse direcionamento, Deus, ele levantará políticos, ele levantará remanescentes, líderes. Ele levantará também pessoas economicamente bem-sucedidas. Por quê? Porque nós temos um contrato de que vamos evangelizar as 47 províncias. Se pessoas bem-sucedidas forem formadas na igreja, com certeza alcançaremos todas as províncias do Japão. Por quê? Porque precisamos dessa economia para alcançar. Por isso Deus nos abençoará. E o mundo, ele dá volta para que esse propósito seja cumprido. Todas as pessoas, elas estão nesse momento vivendo na escuridão, elas estão dentro de um destino que elas vão sofrer e depois vão para o inferno. E nós, esse evangelho que nós temos, que nós tomamos posse, que nós conhecemos, é a única solução. Jesus é a luz para esse mundo. Por isso, dentro dessa missão, existe muito poder. Os jovens, as crianças, que vocês possam ter visão grande. Principalmente as mulheres. Aqui em João 8, Jesus estava falando sobre uma luz naquele jardim. Por que as mulheres estavam no jardim? Porque elas não tinham direito nem de entrar dentro da sinagoga. Porém, Jesus estava fora da sinagoga, aonde as mulheres estavam reunidas. E essa torre de luz, ela foi posicionada naquele jardim que aquelas mulheres estavam. Então, amadas, vocês que são da Igreja Missionária Evangélica, todas as mulheres, que vocês possam se levantar, e os homens, que vocês possam ser o mantenedor dessa obra.
E toda a graça que nós precisamos, o Senhor proverá. Homens, que vocês possam ser abençoados nos seus negócios. E que através do seu negócio vocês possam cumprir a missão. Que vocês possam ser políticos. Nós agradecemos todas as coisas ao Senhor. Nesse 2022, 25 anos de fundação da igreja, nessa celebração, eu creio que nós vamos dar um passo. Se você tem enfermidade ou está doente, Deus ele tem essa missão, você tem essa missão e Deus vai te curar. Então, que você possa crer com fé que você já está curado. Vamos dar aplausos ao Senhor. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos. Nessa conferência de missão, que o Senhor possa ser louvado e exaltado. Que nós possamos nos tornar essa torre, Senhor, de vigia que ilumina todo o Japão. Que o Japão não seja mais conhecido como um país idólatra, mas que seja conhecido como um país evangélico. E para que isso aconteça, que o Senhor possa todos os dias nos encher do Teu Espírito Santo. Que cada uma das igrejas possam ser fortalecidas todos os dias, que possam ser cheias do Espírito Santo. Que a nossa casa possa se tornar uma casa de missões, que o nosso negócio possa se tornar um negócio de missões. Que a igreja missionária evangélica, cada uma igreja que está posicionada no Japão e internacionalmente, possa se tornar uma igreja de missões. Que o movimento remanescente possa ocorrer. Que nós cremos que nós seremos verdadeiramente a igreja que alcançará o Japão. Nós te agradecemos porque já somos a igreja que alcançou os 237 países. Nós te glorificamos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.